O vazio. O que é o vazio? A pergunta é esta. O que é o vazio citado no Sutra do Coração? O que vem depois de alcançar Nirvana? É possível alcançar Nirvana? Segunda pergunta. É com grande satisfação e respeito que me dirijo à senhora. Num de seus vídeos foi falado sobre meditação e o vazio. Li sobre o conceito japonês de Ma. Fiquei confuso sobre como planejar ou programar um dia e exercer o vazio. O vazio é o conceito essencial do budismo todo. Então vamos falar o que é o vazio. O Sutra do Coração é um sutra, Sutra do Coração da Grande Sabedoria Perfeita. É um dos sutras principais da nossa ordem da Sotoshu, mas também é usado por todas as tradições zen budistas e não zen budistas, tradições budistas. Sutra da Sabedoria Perfeita. Então é um trecho que se tornou quase uma prece, em que fala que quando Avalokitesvara Bodhisattva, o Kanon ou Kuan-Yin Bodhisattva, o Bodhisattva da compaixão ilimitada, pratica prajna, pratica a sabedoria perfeita, percebe com clareza, observa com clareza o vazio dos 5 agregados. 5 agregados é um ser humano. Nós, seres humanos, temos corpo físico, rupa, sensações, percepções, conexões neurais e consciências. Então, o que faz um ser humano ser considerado um ser humano é que tem corpo físico, através desse corpo físico, tem sensações, percepções, faz conexões neurais e tem vários tipos de consciência. Isso é um ser humano. E nenhum desses é fixo. Eles são vazios de uma identidade fixa ou permanente. O nosso corpo físico está o tempo todo em transformação. As nossas sensações não são fixas. A nossa capacidade de percepção da realidade, ela está sempre se transformando. Nossas conexões neurais não cessam de ser ativadas e desativadas. As nossas consciências estão sempre em funcionamento e não são fixas. Cada órgão do sentido tem uma consciência respectiva. Existe uma outra consciência que gerencia tudo que entra pelos órgãos dos sentidos. Existe uma consciência que leva e traz de uma grande nuvem, de um grande armazém, onde todas as memórias desta e da vida como um todo estão armazenadas. Cada vez que entra um novo input, ele vai nesta memória. Então, esta memória também não é fixa nem permanente. De lá traz uma resposta e uma reação àquilo que está acontecendo conosco. Nada disto é fixo ou permanente. Isto é o vazio dos 5 agregados. Isto é o vazio da existência. Uma vez, um monge chegou para o seu professor e disse assim: mestre, eu já sei o que é o vazio, é onde nada existe. E o mestre disse: muito bem, se aproxime de mim que eu vou te mostrar o vazio. Pegou o nariz dele, torceu, ele deu um grito bem forte, ele falou assim: peguei no vazio. Não crie uma ideia de vazio. Nós criamos uma ideia, vazio onde não tem nada. Uma vez eu tive isso com o meu professor, estava estudando o Sutra do Coração, e fui na sala do meu professor e falei: já sei, mestre, tudo é o vazio. Ele tinha um kiyosako na mão, um pedacinho de madeira, deu na minha perna bem forte, pá! E o que é isso então? Eu falei: ai, a dor. A dor é vazia, porque ela dói e ela passa. Não há nada fixo nem nada permanente. A transitoriedade, a impermanência é o vazio. Como é que você trabalha o vazio no seu dia a dia? Percebendo que você chega no trabalho, você é uma pessoa. No meio do seu dia de trabalho, você é outra pessoa. No dia que você sai do trabalho, você é a terceira pessoa. Você se modificou durante o processo dos encontros, das falas, das sensações, das emoções, dos sentimentos, das memórias, das percepções. Tudo está em constante transformação. Outra explicação que se dá, por exemplo, de uma mesa. O pé é a mesa? Não, o pé não é a mesa. A tábua de cima é a mesa? Não, não é a mesa. Então a mesa é vazia da ideia de mesa. Porque se você dividir ela em partes, nenhuma das partes é a mesa. É só quando elas todas estão juntas. Existem várias tradições budistas e várias correntes filosóficas dentro do budismo que vão discutir
esta questão do vazio. Mas o principal é você perceber que não há nada fixo, nada permanente. O que acontece quando alcança nirvana? Nirvana é um estado de paz e tranquilidade, alcança paz e tranquilidade e chega, né? E essa paz e tranquilidade é permanente? Não, não há nada permanente. O estado Buda é permanente? Não, não é. Se você cessar de fazer conexões Buda, se deixar de fazer conexões neurais para a mente Buda, você deixa de ser Buda. Nada fixo, nada permanente. É possível alcançar o Nirvana? Muitas vezes. Todos os seres podem alcançar. E a outra pergunta que fala sobre Ma. A questão de Ma é muito bonita. Ma significa o que existe entre. Entre minhas mãos existe um espaço. Esse espaço que você pode chamar de vazio, eu não chamaria de vazio, é chamado de Ma. O que há entre as coisas, entre o computador e este objeto, entre esses dois objetos existe um espaço, isso é chamado de Ma. E geralmente as pessoas não percebem o que existe entre. Percebem o objeto, mas não a distância entre eles, a preciosidade que é este lugar. Mas este objeto é vazio. Isso não é vazio apenas. Isto é vazio, isto também é vazio. Vazio de uma existência fixa e permanente. Neste momento se manifesta como essa caixa. É de madeira, foi uma mata, foi uma árvore, foi uma floresta. E antes de ser floresta, o que foi? E o que será daqui a 1000 anos essa caixa? Não há permanência, tudo está se transformando o tempo todo. Como é que você exerce essa noção de vazio no seu dia a dia? Percebendo a impermanência. Nada fixo, nada permanente. E se você vai usar o conceito de Ma, a intersecção, comece a observar na sua sala de trabalho a mesa e o que existe entre a mesa e o teto. Olha quanto espaço existe. E esse espaço, ele não é vazio, mais vazio do que a mesa. Ambos são vazios, porque ambos não têm identidade fixa ou permanente. O espaço é cheio de prótons, elétrons e nêutrons, numa dança incessante. O fato que eu não vejo essas mini partículas. Você já percebeu quando vê um raio de sol? Quantas mini partículas estão voando nele? Como é que você pode dizer que isso é vazio? O vazio é a forma é o vazio. E ao mesmo tempo o vazio é vazio e a forma é a forma. Ma é ma e objeto é objeto. Aprecie a sua vida, vazia de alguma coisa fixa ou permanente e por isso riquíssima de todas as possibilidades. A nossa série acabou. Mas vocês podem continuar assistindo quantas vezes quiserem. Mas mais do que isso, uma coisa importante. Novidades estão para acontecer. Vamos lá?